Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta com muitas informações para você. A família real britânica publicou ontem um comunicado oficial dizendo que levará muito a sério as recentes alegações de racismo feitas pelo príncipe Harry e pela esposa dele, a duquesa de Sussex, Meghan Markle. Em nota divulgada pelo Palácio de Buckingham, a Rainha Elizabeth II disse que as acusações de racismo feitas por Meghan são preocupantes e serão tratadas privadamente. Ainda segundo a nota, toda a família real ficou entristecida ao descobrir o quão difíceis os últimos anos foram para Harry e Meghan. Em entrevista a uma emissora de TV americana no último final de semana, Harry e Meghan disseram ter ouvido comentários negativos sobre o tom da pele de seu bebê enquanto conviveram na realeza. Em janeiro deste ano, aconteceu o rompimento de Harry e Meghan com a coroa britânica, uma situação inédita para o Reino Unido. Harry e Meghan decidiram não mais cumprir suas funções como membros da monarquia e em breve vão devolver seus títulos e benefícios que recebiam da coroa britânica. O casal justificou que quer trabalhar a fim de ser financeiramente independente. Jornal da Rede Alesp. Vamos a mais uma entrevista. Vamos falar agora sobre capacitação de mulheres para a área de tecnologia e mercado financeiro. Apesar de serem a maioria da população brasileira, cerca de 52%, as mulheres estão subrepresentadas em áreas promissoras do mercado de trabalho. Na área da tecnologia, por exemplo, as trabalhadoras são apenas 20%, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a Vandresa Baiona. Ela é diretora executiva do Instituto Ser Mais. Boa tarde, Vandresa. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Fábio. Prazer em estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em tê-la aqui. Vandresa, passa pra gente, por gentileza, o perfil, a situação nesse momento da mulher no mercado de trabalho e principalmente nessa área de tecnologia, que a gente viu que apenas acho que 20%, né, das mulheres estão nesse segmento. O que você pode explicar para a gente a respeito? Com relação às mulheres, a primeira área de tecnologia é uma área extremamente promissora, né? A gente sabe que assim, dados aí confirmam que até 2024 a gente vai ter mais de 420 mil posições na área de tecnologia. Apesar de todo o processo de crise que a gente vem vivenciando, em anos de pandemia, né, mesmo com a questão uma dificuldade muito grande é a questão de formação, né? Como você mesmo disse, pelo CAGED, só 20% de mulheres ocupam posições aí em grandes empresas de tecnologia. E até tem um dado a se complementar aí, se a gente for avaliar outros segmentos mais próximos, como programadores, ou questões mais específicas dentro da área de tecnologia, esse número ainda é menor. A gente está falando de uma representatividade pela CAPO de 14% de mulheres, o restante são homens, né? Eu acho que o mercado é um mercado, como disse, promissor. Nós precisamos investir nessa capacitação e no empoderamento das mulheres nessa área, já que é uma área que tem aí um segmento muito rápido de contratação. Temos empresas hoje, como o Google, como outras grandes empresas, que só no ano passado aumentaram mais de 25% a contratação de mulheres para a área de tecnologia. Então, isso para a gente é um dado favorável. A gente traz aí essa possibilidade de ter mais mulheres dentro da área, né? Dentro do Instituto, a gente trabalha muito essa questão do empoderamento, da capacitação, prioritariamente para jovens com idade entre 15 até 29 anos, com cursos voltados para a área de tecnologia. Porque é muito importante que hoje nós tenhamos essas capacitações para que as pessoas consigam entrar, as mulheres consigam se apoderar dessas vagas de primeiro emprego e crescer dentro dessas áreas. E, às vezes, há um conhecimento mesmo sobre o que é a área de tecnologia, como entrar na área de tecnologia e por que as mulheres elas não têm um número significativo nessa área. Eu acho que a gente está no momento de reverter esse cenário e mudar esse processo.
Ô, Vandressa, por que você acha que a gente tem também outros segmentos profissionais que ainda é um mundo muito machista? E por que você acha dentro da tecnologia, no ramo de tecnologia, ainda existe essa resistência tão forte? Acho que são duas coisas, né? Acho que uma primeira coisa é uma questão cultural mesmo, né? A questão de tecnologia e outras áreas, às vezes como indústrias, etc., trazem muito a questão dos homens como promissores. Nós temos um preconceito, como nós já sabemos, até em cargos de liderança também, não só na área de tecnologia, que o número de mulheres é pouco representativo. Então, acho que aqui é um momento, como eu te disse, de empoderamento. A gente precisa capacitar as mulheres têm que ter interesse pelas áreas, para que elas possam, sim, entrar nesse mundo e mostrar todo o seu potencial, e aí a gente ter a equidade nessa área, e não só na área de tecnologia, em outras áreas, como a gente já citou aqui. Então, existe, sim, um processo ainda que dificulta, né, tanto na hora de recrutar. Então, as pessoas normalmente pensam em tecnologia, acabam pensando em homens para essas posições, mas nós precisamos reverter esse cenário que com essas capacitações, com as mulheres entendendo um pouco mais esse mundo virtual e descolando um pouco dessa imagem de que não é apto para o mundo de tecnologia, as contratações possam aumentar, como está acontecendo com grandes empresas, e a gente possa reverter esse cenário muito em breve, em 2 anos no máximo. Porque se a gente tem 420 mil vagas até 2024, a gente está dizendo que é um número muito grande, que obviamente, por conta do cenário, por conta das mudanças que o mundo vai sofrendo, é uma área extremamente promissora, então as mulheres precisam sim correr atrás disso. Vandressa, fala um pouco sobre o Instituto Ser Mais. De que forma o Instituto tem atuado no dia a dia para realizar um trabalho que consiga inserir um pouco mais essas mulheres na área de tecnologia? Explica mais como que é esse trabalho feito pelo Instituto. Bom, o Instituto Ser Mais é uma organização sem fins lucrativos, nós atuamos com jovens, com juventude, como eu trouxe. A juventude é em uma idade mais ampla, que a gente trabalha de 15 até 29 anos. A nossa ideia é sempre esse processo de empoderamento da juventude, para que a juventude ela possa empreender a própria vida, né? Obviamente, nós temos um trabalho muito forte com jovens com menos oportunidade. O Instituto, todos os jovens que chegam no Instituto, eles chegam em busca de uma oportunidade, né? São jovens que vêm do ensino médio, então ou têm concluído o ensino médio público ou estão no ensino médio e que buscam uma nova oportunidade para gerar uma fonte de renda, para ter o seu emprego em carteira, para que eles possam entrar no mundo do trabalho de uma forma mais satisfatória. E nesse processo, há anos, a gente vem trabalhando com essas capacitações. A nossa ideia é trabalhar skills socioemocionais com a juventude, então trabalhar toda a questão de autoestima, autodesenvolvimento, desenvolvimento de talento da juventude, afinal, todos nós temos um talento, a gente só precisa descobrir qual é, né? E a partir disso, trabalhando essa autoestima, o jovem, ele automaticamente consegue ir. Então, ele consegue passar nas entrevistas, consegue entender para aquilo que ele tem mais aptidão. Nós vamos orientando nesse processo. Nesse momento, nós estamos com aulas virtuais e híbridas, mas nosso processo também foi muito colocado de uma forma presencial. A nossa ideia, então, como eu disse, é que o jovem possa empreender a vida dele, dando significado para essa vida e tendo o mundo do trabalho como uma consequência. Hoje, no Instituto, nós temos uma fila de espera de muitos jovens, passam de 2, 3 mil jovens. A ideia que a gente tem ali, em termos de porcentagem, para vocês terem uma ideia, no ano passado nós atendemos 4 mil jovens, e dentro desses 4 mil, 64% eram mulheres, eram jovens mulheres, né? Buscam uma oportunidade, buscam a empregabilidade e que buscam aí esses soft skills mais socioemocionais. Então, isso é um dado bem importante. Nós também temos um número grande, né, que passa da casa dos 70% entre jovens e jovens pretos e pardos. Então, a diversidade está muito presente dentro do Instituto Social Ser Mais. Hoje, a gente tem diversos programas que são voltados com eixos técnicos, que buscam aí a tecnologia, tanto front-end, quanto Java, quanto Python, porque a gente vem entendendo a necessidade do mercado, não deixando os soft skills emocionais de lado, mas trazendo essa capacitação mais técnica para contribuir nesse processo de inclusão da mulher
no mundo da tecnologia. Ô, Vandressa, fala uma coisa pra gente, como que se cadastra quem quer participar e ficar por dentro do que o Instituto pode oferecer? A gente tem um site, né? Então todos os jovens, eles podem entrar no nosso site, fazer o cadastramento, cai direto no nosso banco de dados. Nós temos diversos projetos já acontecendo agora nesse primeiro trimestre, então vários projetos, inclusive, que eu posso citar caso vocês queiram, que são projetos voltados para meninas, mas outros projetos também voltados para jovens de um modo geral. Quem quiser ir no Instituto também, entrar em contato pelo telefone, fazer seu cadastro pelo telefone, a gente pode deixar o telefone aqui, também pode ser feito pelo telefone ou presencialmente. Então, ou pelo site, acompanhando, ou presencialmente, ou passando pelo telefone, a gente vai cadastrar esse jovem e vai chamá-lo para os processos que a gente tem dos nossos cursos. O projeto Mude com Elas, quais são os detalhes desse projeto? O que você pode falar exclusivamente desse projeto? O Mude com Elas é um projeto que é uma grande parceria, né? A gente tem buscado aí, inclusive, trabalho muito grande com as empresas, sabe? Que é uma procura para que as empresas possam, inclusive, contratar. Já iniciar o projeto sabendo que serão contratados, né? Isso é uma coisa bem importante para a nossa juventude. O Mundo com Elas é um projeto idealizado pela Câmara Alemã. Tem diversos parceiros envolvidos, o Ser Mais, juntamente com a Ação Cidadania, nós somos parceiro pedagógico, então quem efetivamente vai dar as aulas para essas meninas. É um projeto voltado para jovens, mulheres, que sim, tem um foco na tecnologia. Então, como eu passei desde front-end, Python, Java, tem todo um skill técnico voltado para a área de tecnologia, para as imersões de programação, que são essas primeiras vagas no mundo do trabalho voltados para a área de tecnologia. Temos também a parceria da Terra dos Hombres, que é uma outra organização. Então, nós formatamos no Mude com Elas um processo de transformação através das jovens mulheres, né? Então, as nossas jovens como empoderadas, como fazendo parte do mundo da tecnologia, trabalhando a sua autoestima, trabalhando o seu desenvolvimento e buscando efetivamente seu encarreiramento de uma forma positiva. Então, nós estamos sim recebendo essas inscrições para o projeto Mude com Elas, ele vai acontecer agora no primeiro semestre. A nossa ideia é que a gente passe por um processo formativo grande, com horas técnicas sim, nessas classificações de tecnologia, e que a gente contribua e continue acompanhando essas meninas na imersão no mundo do trabalho. Então, nos processos seletivos para a área de tecnologia, na entrada das empresas e mapeando quais são as empresas que podem, sim, alocar essas jovens com a função de primeiro emprego, para que cada vez mais elas entrem, claro, com esse conhecimento que nós vamos passar de TI, mas que elas possam se aperfeiçoar e chegar em cargos de gestão nas grandes empresas. Então, hoje nós já temos algumas empresas parceiras, nós queremos mais empresas para que a gente possa, sim, ter um foco de contratação e fazer essa capacitação continuada. O legal do Mude com Elas é que a gente já buscou uma grande rede para fazer um processo completo, né? Traz essa jovem com menos oportunidade, jovens de escola pública, reúne esse grupo, dentro desse grupo, várias instituições que vão contribuir no processo, né, como a Câmara Alemã, o Instituto Ser Mais, a Ação Cidadania, a Terra dos Hombres, mas também acompanha após o curso e a empregabilidade esse processo como um todo. Então, eles têm um processo de mentoria e a gente vai acompanhar esse encarreiramento das meninas. Não só o Mude com Elas, como outros projetos que já estão acontecendo dentro do Instituto, hoje tem muito esse foco de mulheres inseridas na tecnologia. As meninas têm muita vontade de aprender, de entrar no mundo do trabalho através disso. Mas elas precisam conhecer, entender quais são essas ferramentas para que a gente consiga fazer cada vez mais essa rede, somar com outras empresas para que essas contratações também efetivamente aconteçam. Vandressa Baiona, diretora executiva do Instituto Ser Mais. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, gente. Uma ótima tarde para vocês. Boa tarde, bom trabalho. Já já nós vamos direto no Palácio do Bandeirantes, que vai ocorrer a coletiva do governo João Dória. Nós já temos as imagens ou ainda não? Não, já a gente entra com as imagens. Ô Lilian, eu quero comentar um pouco sobre essa entrevista aí da Vandressa, porque realmente a mulher, ela está galgando mais espaço no mercado de trabalho,
mas ainda é uma coisa gradual, né? Uma coisa devagar. E mesmo na área de tecnologia, que a gente pensa, pô, o pessoal mais jovem, né, não vai ter esse preconceito, a gente vê nas palavras da Vandresa que ainda existe um preconceito cultural, um machismo muito grande. Não, o preconceito existe na maioria das áreas, ainda que sempre foi dominada por homens, mas um pouco eu discordo de você no seguinte, Fábio, devagarzinho tá mudando. Não se muda do dia para a noite, eu acho que se muda gradativamente, a mulher vem aí conquistando, mostrando que pode chegar, que pode tomar também um espaço e ela é competente tão quanto mais, muitas vezes, porque ela acumula também serviços do lar, né, Fábio? Exatamente. E devagarzinho eu acho que o mundo aí tende a ir melhorando em relação às mulheres. Você vê, por exemplo, nós temos aqui a Assembleia Legislativa. Na última eleição aqui, 19 cadeiras hoje são ocupadas por mulheres. E antigamente isso seria uma coisa extraordinária. Mas você não discordou de mim, Lilian, você concordou comigo, porque eu falei que realmente devagar ela vai conseguindo espaço. Agora, o que me chama a atenção é que essa área de tecnologia é uma área onde tem muitos jovens. Então eu achava que, por ser uma área que tem muitos jovens, que esse preconceito, esse machismo não estaria mais presente. E a gente vê que ainda está, infelizmente, né? Realmente eu desconhecia que a área de tecnologia é uma área ainda mais machista. Mas a gente vai aprendendo com as entrevistas, vamos tendo os feedbacks aí e vamos crescendo, tentando crescer. Eu lembro, por exemplo, até que recentemente eu vi garotas que disputam jogos de forma online. E algumas garotas dizendo que, às vezes, para elas conseguirem participar ali do grupo que eles jogam, né, cada um na sua casa, ali de forma online, elas têm que colocar um nick, né, um nome ali masculino. Porque se elas colocarem um nome feminino, vai ter garotos que vão falar, não, com você a gente não joga. Sendo que elas são tão boas quanto eles ou mais. Mas o fato de se apresentarem como meninas faz com que muitos garotos não queiram disputar uma partida ali de jogo online com elas. Eu achei isso bastante curioso. Com certeza. É um dia após o outro, aí vai vir o ano que vem, a Semana das Mulheres, e com certeza a conquista vai ser maior. Aí, Fábio, acho que nós já estamos com as imagens da coletiva. Vamos direto agora para o Palácio dos Bandeirantes, onde acontece mais uma coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo sobre o combate do coronavírus. Vamos acompanhar. Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Jean Gorenstein, secretário da Saúde, como nosso convidado especial Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo, também a doutora Heloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas em São Paulo, e também participando da coletiva Regiane de Paula, coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, o nosso PEI, Paulo Menezes, coordenador-geral do Centro de Contingência do Covid-19, João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Todos aqui à frente, participando da nossa coletiva. Hoje, infelizmente, não temos nenhuma razão de qualquer tipo de celebração, ao contrário, de profunda tristeza. O Brasil alcançou o pior número de óbitos desde o início da pandemia, em março do ano passado. 1.954 brasileiros perderam sua vida ontem. E só em São Paulo, de qualquer tipo de celebração, ao contrário, de profunda tristeza, o Brasil alcançou o pior número de óbitos desde o início da pandemia, em março do ano passado. 1.954 brasileiros perderam sua vida ontem. E só em São Paulo perdemos 517 vidas. São pais, avós, irmãos, famílias inteiras destruídas pelo vírus. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, estamos numa situação de alerta máximo no caso de São Paulo, e não é diferente na maior parte dos estados brasileiros. Mas em São Paulo, estamos com vários hospitais lotados e números crescentes de infecção, internação e óbitos. Especialistas, inclusive os médicos do Centro de Contingências do Covid-19, apontam várias causas para esse desastre. E também cientistas que colaboram e contribuem com informações precisas para os veículos de comunicação,
também são unânimes em considerar os aspectos que determinaram essa situação dramática que vive o Brasil diante da pandemia. Primeiro, a falta de uma coordenação nacional no combate ao vírus. Lembro-me que várias vezes João Gabardo, que hoje é o nosso coordenador executivo do Centro de Contingência aqui presente, e o então ministro Luiz Henrique Mandetta, ambos diziam ao lado de outras pessoas, quando então se faziam coletivas para discutir e apontar caminhos e dar transparência na visão e nas atitudes para o combate à pandemia, de que era preciso ter uma coordenação nacional no combate ao vírus. Nós não temos coordenação nacional no combate ao vírus. Ao contrário. Segundo ponto que os especialistas apontam como causas deste desastre nacional: a insistência do governo federal em recomendar tratamentos inócuos, tratamentos com ivermectina e a cloroquina, por exemplo. Um desastre completo. Despesa, custo, tempo, comprando o que não é necessário, distribuindo o que não é preciso. Terceiro ponto: a demora do governo federal na compra de vacinas. Quarto ponto: o equívoco do governo federal de ter apostado em uma única vacina e não num complexo de vacinas, em várias vacinas. Sexto, as medidas que o governo federal criou para dificultar a viabilização da vacina do Butantan, vacina esta que já estava em solo brasileiro em outubro, e em novembro nós já poderíamos ter iniciado a vacinação dos brasileiros com a vacina do Butantan. Sexto, a falta de apoio ao uso de máscaras e distanciamento social. O governo federal não fez a sua parte. Poderíamos, neste momento, estar sim, ao invés de chorando a perda de milhares de vidas, estarmos festejando a imunização e a redução de casos. Se tivéssemos iniciado a imunização dos brasileiros em novembro, como teria sido possível, com a vacina do Butantan e com outras vacinas também. Mas hoje estamos chorando recordes sucessivos de brasileiros mortos. A gravidade dos novos casos exige mais tempo de internação, como todos sabem. Isso sobrecarrega hospitais e limita a rotatividade de leitos hospitalares. Do ponto de vista da saúde pública, a segunda onda já acendeu um alerta vermelho no mundo em relação ao Brasil. Creio que jornalistas, formadores de opinião e as pessoas mais atentas acompanharam a manifestação feita pela Organização Mundial de Saúde na última quarta-feira, onde o diretor-geral observou que o Brasil já estava apontando risco para os países vizinhos da América do Sul e que ele recomendava o isolamento destes países em relação ao Brasil para que estes países aqui vizinhos não recebessem as novas cepas, as variantes da Covid-19. Não faltará muito para que este mesmo alerta da Organização Mundial de Saúde seja feito para todo o mundo, ou seja, o nosso país, o Brasil, se tornando um pária do mundo, o país mais indesejado, o país mais refratado por outras nações, incluindo o seu povo, que não tem responsabilidade sobre isso. As fronteiras estão sendo fechadas para os brasileiros. No caso de São Paulo, uma situação crítica, e aqui nós damos total transparência, não escondemos a realidade, enfrentamos a realidade. É duro, é difícil, é desgastante, é impopular, mas nós continuaremos a fazer tudo aquilo que é necessário para proteger vidas. É sabido que em vários hospitais já não temos mais vagas disponíveis. É sabido também que a pressão sobre o sistema hospitalar em São Paulo vem crescendo de forma acelerada. E isso, mesmo abrindo novos leitos, como estamos fazendo, e hoje vamos anunciar novos leitos no sistema, ainda assim, todos nós do setor público, nós médicos, enfermeiros, cientistas, nós jornalistas, temos sim que fazer um apelo
para que as pessoas mantenham o distanciamento, usem máscaras, evitem aglomerações. Por favor, fiquem em casa. Protejam-se. E ao se protegerem, estarão protegendo seus familiares, as pessoas que vocês mais gostam. Não há nesse momento, além da vacina, nenhuma forma de evitar uma contaminação ainda mais acelerada, mais aguda, mais grave do que a situação dramática que já vive o país como um todo. E nós não queremos assistir aquelas cenas dramáticas que vimos na Itália no início da pandemia na Europa e infelizmente também vimos aqui em Manaus, capital do estado do Amazonas, onde médicos e enfermeiros tiveram que escolher quem vive e quem não vive. Dada a circunstância e a gravidade da pandemia, repito, em todo o país, e não é diferente aqui em São Paulo, nós precisamos evitar isso de qualquer maneira. Não há situação mais trágica do que alguém ter que escolher quem deve viver e quem não deve. Eu sei e reconheço o sofrimento de todos que estão doentes, todos os parentes daqueles que se foram, que perderam suas vidas para a Covid, os que perderam seus empregos, os que perderam seus negócios, os que estão sofrendo diante da pandemia, mesmo não tendo o vírus, mas sofrem na economia com as circunstâncias da pandemia. Reconheço a dimensão disto e o sofrimento também que isso proporciona. Mas sabemos que para sair dessa situação e da beira desse colapso, cada um tem que fazer a sua parte. A linha de frente da medicina, governos municipais, governos estaduais, a imprensa, e eu espero que finalmente o próprio governo federal tenha consciência de adotar uma postura correta de combate à pandemia. Aqui nós vamos fazer a nossa parte em São Paulo. Faremos o que for necessário, ainda que com desgaste, ainda que com impopularidade, mas para proteger vidas. E vamos estimular ainda mais as vacinas do Butantan. De cada 10 vacinas que são aplicadas no Brasil hoje, 9 são do Butantan, que continua entregando vacinas quase que diariamente para o Sistema Nacional de Imunização, para o Ministério da Saúde, para salvar brasileiros de todo o Brasil. Nós ainda temos esperança. E falando em esperança, a esperança para os mais idosos, aqueles que nos sensibilizam, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossas pessoas queridas que têm mais idade. O Estado de São Paulo vai começar a vacinação de pessoas de 72, 73 e 74 anos no dia 22 de março, em todo o Estado de São Paulo. Repito, no Estado de São Paulo, iniciaremos a vacinação de idosos com 72, 73 e 74 anos a partir do dia 22 de março. Vamos utilizar o sistema drive-thru e as unidades de saúde estaduais e municipais para essa vacinação e pedindo que essas pessoas nessa faixa etária, assim como seus parentes e amigos, por favor, não concentrem num único dia, numa única manhã do dia 22 de março para obterem a sua vacina. Se programem e façam o seu cadastro previamente no Vacine Já. Isso vai evitar filas, vai evitar desconfortos, vai evitar que você fique muito tempo para receber a sua vacina. Basta planejar e você será rapidamente vacinado. Lembro também que começaremos agora, no próximo dia 15 de março, na semana que vem, a vacinar as pessoas de 75 e 76 anos de idade. Portanto, todas as pessoas com 75 e 76 anos começarão a ser vacinados no dia 15 de março. Uma semana depois,
já iniciaremos a vacinação, repito, de pessoas com 72, 73 e 74 anos de idade. Uma dádiva para quem ainda tem seus pais e seus avós em vida é terem a oportunidade de prolongarem suas vidas com a vacina do Butantan. Hoje, São Paulo celebra uma marca de mais de 3.500.000 vacinados aqui em São Paulo. Um número recorde, é a maior vacinação já feita no país e o equivalente a termos vacinado todo o Uruguai, que tem 3,5 milhões de habitantes. A coordenadora do nosso Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, aqui ao nosso lado, vai dar os detalhes da inclusão dessas novas faixas etárias e também o avanço da vacinação em São Paulo. Segundo ponto, a vacinação do Butantan. Uma nova pesquisa comprova que a vacina do Butantan, essa mesma que estamos vacinando aqui em São Paulo e em todo o Brasil, é eficaz contra as novas cepas do coronavírus. Essa é uma excepcional notícia da ciência, mas excepcional notícia para a vida. Ou seja, a vacina do Butantan imuniza os vacinados contra as novas variantes da Covid-19. E essa pesquisa do Butantan, feita em parceria com a Universidade de São Paulo, comprovou que esta vacina do Butantan, desenvolvida pelo Instituto Butantan, 120 anos de vida, juntamente com a Sinovac, é eficaz contra as 3 variantes do coronavírus em circulação no Brasil. É mais uma comprovação da qualidade desta vacina, que hoje vacina 9 em cada 10 brasileiros em todo o país. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, vai detalhar o avanço desse estudo e o seu resultado e também vai informar os novos lotes de vacina do Butantan que estão sendo entregues para o Ministério da Saúde para a vacinação de todos os brasileiros. Conforme prometido, terceiro ponto, vamos expandir ainda mais o sistema de saúde pública aqui no estado de São Paulo, dada a circunstância da expansão do vírus, da contaminação, da ocupação de leitos primários e leitos de UTI. Vamos abrir mais 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. Repito, vamos abrir a partir de agora mais 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. São 338 leitos para atendimento de pacientes de Covid em hospitais estaduais, municipais e filantrópicos. E enfatizo, destes 338, 167 de UTI. Este é o terceiro anúncio de abertura de novos leitos que fazemos em menos de 2 semanas. Reafirmo isso, é o terceiro anúncio de abertura de novos leitos de atendimento primário e atendimento de UTI que fazemos em menos de 2 semanas. Percebam a gravidade e a evolução rápida do vírus em São Paulo e em todo o Brasil. Com isso, só nessas 3 semanas, portanto, apenas nessas 2 semanas, um total de 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI. Em 2 semanas, São Paulo anunciou 1.118 novos leitos hospitalares, sendo 676 leitos de UTI. Todos estarão operando neste mês de março. Mais do que a boa notícia, é a tristeza de termos que fazer uma expansão tão rápida como essa para atender a evolução também tão rápida do vírus no estado de São Paulo. Não é possível transformar essa circunstância numa corrida, a corrida com leitos e a corrida do vírus. Precisamos de mais vacinas. O Butantan está trabalhando 24 horas por dia em 3 turnos de trabalho para produzir vacinas e atingir a meta, e vai atingir de 100 milhões de doses da sua vacina para salvar os brasileiros.
mas precisamos de mais vacinas. Não há solução definitiva que não sejam de mais vacinas, além das preventivas, conforme já mencionamos aqui, que as pessoas em suas casas, nos seus lares, respeitem a orientação de não fazerem aglomerações, que orientem seus filhos, seus netos, a não participarem de celebrações, comemorações ou qualquer tipo de aglomeração. A aglomeração contamina e leva o vírus para casa. Em meio a essa circunstância, temos que fazer aqui uma denúncia, e infelizmente é uma denúncia, mais uma vez, em relação ao governo federal. O governo federal está desobedecendo a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, para a reabilitação de leitos Covid no estado de São Paulo. Parece inacreditável, mas é verdade. O Supremo Tribunal Federal, através do voto da ministra Rosa Weber, determinou, vocês acompanharam aqui, na semana passada, aliás, no final da semana retrasada, para que o governo federal reincluísse leitos, habilitasse leitos de UTI no Sistema Único de Saúde em São Paulo. O Ministério da Saúde hoje só tem 13% dos leitos habilitados, quando deveria estar habilitando 100% dos leitos em São Paulo. Não é diferente na Bahia, não é diferente no Maranhão, não é diferente no Ceará, estados que, como nós, também entraram com medidas no Supremo e ganharam e não tiveram a reabilitação dos seus leitos. Isso é uma desobediência à lei, é desobedecer à Corte Suprema do país, é desobedecer à lei da vida. Precisamos de leitos de UTI para salvar vidas. Vejam a que nível chegamos. O Ministério da Saúde não obedece à determinação de uma ministra do Supremo Tribunal Federal e não fez a reabilitação dos leitos e nem o reembolso dos leitos, porque nós mantivemos os leitos aqui em janeiro e fevereiro, estamos fazendo o mesmo agora no mês de março. Falei com os meus colegas governadores do estado da Bahia, do Maranhão e do Ceará, e a mesma situação se repete nesses estados. Sobre esse tema também falará Jean Gorenstein, assim como sobre a expansão do sistema de saúde em todo o estado de São Paulo. E por último, nós tínhamos prometido, e a partir desta coletiva, passaremos a informar a taxa de isolamento em todo o estado de São Paulo, e a Patrícia Ellen fará esta apresentação da taxa de isolamento ao término das nossas apresentações, antes das perguntas. Seguindo então a ordem, eu vou pedir que a doutora Rejane possa falar sobre a vacinação, o início da vacinação para as pessoas com a faixa etária 75, 76 anos, e na sequência também a boa notícia, o início da vacinação das pessoas de 72, 73 e 74 anos. Rejane. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Em meio a tempos tão difíceis, tão sombrios, nós trazemos esperança. E essa esperança vem da vacina do Butantan. Hoje, em todo o território, está sendo distribuído a vacina, que é a vacina do Butantan. Isso é muito importante. Precisamos de mais vacinas, sem dúvida nenhuma, mas nós não paramos de vacinar. O Brasil não parou de vacinar por conta da vacina do Butantan. Então, é um momento de esperança, como o governador acabou de falar. O Butantan tem trabalhado 24 horas por dia para que o Programa Nacional de Imunização receba doses de vacina. Hoje, somente a vacina do Butantan está chegando até o Ministério da Saúde. No nosso novo cronograma de vacinação, então já trazendo essa excelente notícia, que traz a todos os pais, mães, avós, tios, um momento de um olhar de acalanto, né? Um momento em que todos se sentem extremamente agraciados porque vão receber a vacina, além da população que nós já falamos, que será vacinado, 75 e 76 anos, no dia 15 de março. Graças a essa entrega de vacinas, nós podemos abrir uma nova frente no dia 22 de março para os idosos de 72, 73 e 74 anos.
num total de 730 mil pessoas. Estamos avançando, gostaríamos de avançar muito mais, gostaríamos de fazer com que mais pessoas, mais faixas etárias fossem vacinadas, mas nesse momento, no estado de São Paulo, já temos muitas pessoas vacinadas e, no total, a partir do dia 22 de março, 4.258.000 pessoas receberão a vacina do Butantan. Como o governador disse também, o estado de São Paulo já ultrapassou no vacinômetro 3,5 milhões de pessoas. 3 milhões, na verdade, houve agora uma atualização, às 13h15, de doses aplicadas, 3.533.316 pessoas, sendo que de primeira dose, 2.586.890 e de segunda dose, o que significa completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina, 946.426 doses aplicadas, o que nos traz esse momento de esperança e de refrigério. Muito obrigada. Obrigada, Regiane. Eu queria pedir um depoimento do Edson Aparecido. O Edson tem sido aqui um grande parceiro do governo do Estado de São Paulo. A capital paulista é a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina e a cidade com a maior concentração também de pessoas vacinadas em todo o país. E para que o Edson também possa fazer aqui o seu depoimento. Edson. Bom, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Nós já vacinamos, nós já aplicamos na cidade 1.011.820 doses de vacinas. Devemos agora, no próximo dia 15, iniciarmos com o cronograma do Estado, a vacinação das pessoas, dos idosos entre 75 e 76 anos, que são 115 mil na cidade de São Paulo. Nós temos as nossas 468 unidades básicas de saúde, mais os 12 drive-thrus que funcionarão para essa vacinação. E depois, no dia 22 de março, a população, os idosos entre 72, 73 e 74 anos, que na capital são 200 mil pessoas, né? Estamos orientando sempre que as pessoas que vão tomar a primeira dose possam comparecer na parte da manhã para a vacinação e aquelas pessoas que estão tomando a segunda dose deixarem sempre para ir na parte da tarde nas nossas unidades, exatamente para não haver aglomeração. Nós, também em função do quadro que aqui colocou o governador, nos últimos 15 dias nós ampliamos 250 leitos de UTI aqui na cidade de São Paulo, chegamos a 1.154 leitos de UTI e 1.176 leitos de enfermaria, 100 leitos a mais de enfermaria na cidade. Mesmo com essa ampliação, na noite de ontem nós tínhamos uma taxa de ocupação de 82% nos leitos de UTI e de 67% nos leitos de enfermaria, o que mostra exatamente um momento muito agudo da pandemia em todo o país, em todo o estado, e não é diferente na capital. É isso, governador. Muito obrigado, Edson Aparecido. Agora vamos para o Dimas Covas com essa excelente notícia da conclusão da pesquisa que comprova que a vacina do Butantan é eficaz contra as novas cepas do coronavírus. Com você, Dimas. Boa tarde, governador. Inicialmente, governador, o senhor me pediu que apresentasse também as entregas de vacinas. Hoje, quarta-feira, estamos entregando 1.200.000 doses. Na segunda-feira, entregaremos mais 3.300.000 doses, ou seja, em 5 dias, vamos entregar 4,5 milhões de doses, que é superior ao montante de vacinas que o Brasil recebeu de outras fontes. Quer dizer, em 5 dias, o Butantan entrega mais vacinas do que o Brasil já recebeu das demais vacinas. Isso é apenas um dado. Até o final de março, entregaremos 22.700.000 doses, né, permitindo aí a evolução do cronograma da vacinação. O segundo tema é a questão das variantes, que é uma questão que preocupa
a todos nós nesse momento de maior gravidade da epidemia. O que são as variantes? As variantes são novas formas do mesmo vírus e algumas variantes têm algumas características que são extremamente preocupantes. Próximo slide. Temos aqui um resumo das 3 variantes de importância no momento, não apenas no Brasil, mas no mundo. Temos a chamada variante do Reino Unido, que ela tem ali as características de mutação, eu não vou entrar em detalhes, mas o que importa é que ela tem uma transmissão, uma transmissibilidade do vírus entre as pessoas aumentada de 30% até 50% de aumento nessa transmissão e tem um aumento da gravidade dos casos, um aumento da gravidade dos casos que é superior a 30%, ou seja, além dela transmitir mais, ela é mais grave do ponto de vista da doença que ela causa. Temos ainda a variante chamada variante da África do Sul, lá também as mutações, as alterações que essa variante apresenta. E o que ela tem de característica? Ela determina um aumento da carga viral nas pessoas infectadas. As pessoas que são infectadas têm maior quantidade de vírus no seu organismo, maior carga viral. Tem também uma transmissão aumentada e, importante, ela é resistente à neutralização dos anticorpos produzidos por algumas vacinas e até pela infecção natural. Então, essa é uma variante que preocupa muito exatamente por essa característica, ela apresentar essa resistência à neutralização. E aí nós temos as variantes do Brasil. A variante que no momento predomina é a chamada P2, que surgiu no final do ano passado e que tem uma mutação que é comum à variante da África do Sul, mas mais importante do que essa P2 é a variante P1, ou variante de Manaus, ou a variante amazônica, que ela concentra ali as mutações observadas, as mutações principais observadas na variante do Reino Unido e da África do Sul. E, portanto, uma variante que preocupa e explica, em parte, esse momento grave da epidemia. Nós estamos vivendo um momento grave, não só pela evolução natural da epidemia, mas também porque, nesse momento, existe uma variante mais agressiva. Próximo. Só para dar um exemplo aqui de como isso tem acontecido. Nós estamos realizando lá o chamado Projeto S, Projeto Serrana, de acompanhamento da população que está sendo vacinada integralmente, a sua população adulta, e fizemos um acompanhamento da evolução do vírus. Então lá, desde junho de 2020, as variantes iniciais que circulavam pelo mundo, e fizemos esse acompanhamento durante todo esse período, e aí temos que já em dezembro, apareceu já alguma coisa diferente em termos de mudança do vírus. Em janeiro apareceu, em dezembro apareceu a P2, a primeira variante de importância. Em janeiro, essa variante P2 já era a predominante. Agora veja, de janeiro a fevereiro, já passou a ser predominante a P1, a mais agressiva. Isso pode estar acontecendo em outros municípios, como aconteceu em Araraquara, como aconteceu em Jaú, e deve estar acontecendo em outros municípios. Então, nós precisamos ter muita atenção em relação a essa nova variante, e aí avaliar se as vacinas produzem anticorpos contra essa variante, ou contra essas variantes. Próximo. E foi o que nós fizemos. Quer dizer, nós já sabíamos que os anticorpos produzidos pela vacina do Butantan já tinham eficiência contra as variantes do Reino Unido e da África do Sul, e agora, no estudo feito pelo Butantan, em associação com a Universidade de São Paulo, mostramos que também ela tem eficiência contra as variantes P1 e P2. Portanto, estamos diante de uma vacina que é efetiva em proteção
contra essas variantes que estão circulando nesse momento. É essa a notícia, governador. Muito obrigado. Obrigado, Dimas Covas. Eu queria ressaltar aos meus colegas jornalistas a extrema importância dessa notícia e a comprovação científica da eficácia da vacina em relação a essas variantes. Isso traz uma tranquilidade enorme aos brasileiros que estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Nos últimos dias, eu vi perguntas de pessoas que tomaram a vacina, indagando, terei que tomar uma outra vacina para me imunizar destas novas variantes? Foram várias pessoas, todas elas de idade, que nos perguntaram isso. E agora temos esta comprovação de que a vacina do Butantan, especificamente a vacina do Butantan, ela é eficaz para proteger de todas as variantes conhecidas até o presente momento. Nós vamos agora com Jean Gorenstein, secretário da Saúde, aqui ao meu lado, para falar sobre a expansão do sistema de saúde, mais esse esforço adicional do governo de São Paulo para mais 338 novos leitos. Com você, Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 10ª semana epidemiológica do ano de 2021 e em franca aceleração da pandemia em todo o país e aqui, no estado de São Paulo, não é diferente. Próximo slide, por favor. Essa semana tivemos as infelizes notícias de que batemos recorde e não foram bons recordes. Tivemos, nas últimas horas, 517 mortes, 517 pessoas que perderam as suas vidas. Foram histórias que foram desfeitas por conta da pandemia. Para se ter uma ideia, quando lá em agosto, na 33ª semana, atingimos o pico máximo do número de mortes, nós tivemos 455 mortes. O número de pacientes internados nas unidades de terapia intensiva também, infelizmente, continua a crescer. Nós estamos hoje com uma taxa de ocupação em leitos das unidades de terapia intensiva do estado em 82%. A Grande São Paulo já contabiliza 82,8% e atingimos 8.972 pessoas, 800 internados nas unidades de UTI. Para se ter uma ideia, na 29ª semana epidemiológica, lá em julho, nós tínhamos, no pico máximo de internação, 6.250 pessoas. Portanto, aceleramos e aceleramos muito, num período muito curto, com um grande número de pessoas sendo comprometidas de uma única vez. Para se ter uma ideia, há 2 semanas, há exatas 2 semanas, no dia 24/2, na quarta-feira, nós tínhamos 6.657 pacientes internados nas UTIs. Portanto, nós temos em 2 semanas 2.315 pessoas que foram internadas, com uma média de 130 internações, admissões nas UTIs por dia em todo o estado. A cada 2 minutos existem 3 admissões nos nossos hospitais, sejam para as unidades de terapia intensiva, sejam também para a enfermaria. Como disse o governador, desde a semana passada, já estamos anunciando mais leitos. Até o final do mês, muito mais leitos estarão disponíveis para a nossa população. Foram 500 leitos na semana passada, em todo o estado, 338 só de terapia intensiva. Na última segunda-feira, portanto, nós anunciamos mais 11 hospitais de campanha, além daqueles 4 que continuaram funcionantes, entre eles o AME Barradas, aqui na região de Heliópolis, que continuam funcionando. Assim foram também, na segunda-feira, 280 novos leitos anunciados, 140 deles de unidade de terapia intensiva. Próximo, por favor. Nós estamos aumentando o número de casos, eu vou retomar com o número de
leitos que vamos ampliar, mas eu quero só retomar o número de casos e por que a necessidade de ampliarmos os leitos. Nós continuamos aumentando casos, continuamos aumentando óbitos. Os óbitos na semana passada, 17,8%. A nossa semana, ela sequer chegou na sua metade, esses dados ainda não foram compilados da quarta-feira de forma plena. Nós já tivemos uma aceleração de 1,4%. E o número de internações também de uma forma francamente ascendente, como nós podemos avaliar. Eram 19% na semana passada, até hoje nós temos 5%. Portanto, precisamos continuar. Além dos leitos já apresentados na semana passada, além dos leitos já apresentados na última segunda-feira, estamos ampliando. Hoje fazemos um anúncio de 338 novos leitos, sendo esses 167 leitos de unidades de terapia intensiva, 171 leitos de enfermaria, que vão acontecer em todo o estado de São Paulo. São hospitais estaduais, municipais e também filantrópicos, no sentido de acolher aqueles que precisam ser atendidos. Próximo, por favor. Teremos a projeção de 9.200 leitos de UTI SUS em todo São Paulo. Nós estaremos aumentando, então, com isso, 646 leitos de UTI em todo o estado, que dará um total de 9.200 leitos em UTI. Lembrando que antes da pandemia, o estado de São Paulo tinha 3.500 leitos SUS. Portanto, nós hoje temos quase 3 vezes mais o número de leitos que detínhamos naquela oportunidade, e dessa forma estamos fazendo e ampliando o mais breve daquilo que realmente conseguimos. Lembrando apenas, governador, que no pico da pandemia, naquela primeira onda, nós tínhamos 8.500 leitos, portanto, hoje 9.200 leitos acima daquilo que nós tínhamos obtido. Ainda precisamos de apoio, muito apoio. Temos ainda leitos em UTI, mas a velocidade da doença, a velocidade da forma grave em que os doentes têm se apresentado, correm o risco de nós termos um comprometimento no nosso sistema de saúde. 32 municípios do nosso estado já tiveram seu colapso na assistência e dessa maneira foram resgatados por outros locais, mas temos que continuar. São Paulo criou o Plano São Paulo, São Paulo definiu e através de um decreto governamental, a obrigatoriedade do uso de máscara. São Paulo trouxe as vacinas, de cada 10 vacinas aplicadas, 9 são vacinas do Butantan. Ampliamos leitos e continuamos a ampliar leitos. Distribuímos mais de 4.000 respiradores ao longo da pandemia para todo o estado. Estamos prestando assistência através de tele-UTI para todos os municípios que estão solicitando hoje. São 21 municípios que acabam sendo solicitados para melhor assistência aos nossos doentes. Mas nós não daremos conta de abrir mais leitos. Eu vou repetir, nós não daremos mais conta de abrir mais leitos. Precisamos ajuda de todos. Precisamos que todos fiquem em casa, só saiam em condições de absoluta necessidade, que usem máscaras, que evitem as aglomerações, nos ajudem para que dessa maneira possamos ajudar a todos. Muito obrigado, governador. Obrigado, Jean. Queria apenas que você se referisse ao tema da decisão do Supremo, não cumprida aqui no estado de São Paulo, por favor. Não cumprida pelo Ministério da Saúde para o estado de São Paulo. Controle de leitos que você faz diariamente com a sua equipe é dramático, dado o crescimento do número de pessoas que precisam de leitos de UTI
e o Ministério da Saúde está desobedecendo o Supremo. Aliás, nós estamos hoje entrando com uma nova medida no Supremo, pela nossa PGE, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, para informar a ministra Rosa Weber que a sua decisão, a decisão da Corte Suprema do país, não está sendo cumprida como deveria pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, o Ministério da Saúde não vem cumprindo, há mais de 2 semanas, a determinação da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, no sentido de habilitar os leitos de UTI. Quando nós falamos habilitar, é dar recursos, investimento financeiro para que nós possamos manter esses leitos abertos. No ano passado, o Ministério da Saúde deixou de investir nesses leitos a cifra de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse ano, já de 2021, nós tivemos nos últimos meses, a cada mês, o não aporte de 245 milhões de reais mensais, o que dá quase R$500 milhão de reais não investidos na nossa saúde aqui no país. Quero agradecer a pronta assistência da nossa procuradora, Lia Porto, que, assim como toda a sua equipe, está peticionando uma nova ação no Supremo Tribunal Federal, em conjunto com outros estados, Maranhão, Piauí e a Bahia, para que nós tenhamos esses recursos no momento tão dramático da vida da nossa saúde. Nós nunca vivemos uma crise sanitária como essa, nunca. Precisamos de recursos para ajudar a nossa população. Obrigado. Obrigado, Jean. Agora vamos ter a penúltima intervenção antes das perguntas. Eu pedi à doutora Heloísa Bonfá. Doutora Heloísa, ela é aqui à minha direita, de quem está do outro lado, à minha esquerda aqui. Ela é diretora clínica do Hospital das Clínicas e da linha de frente. E a doutora Heloísa sabe a gravidade da atual circunstância, atuando no maior complexo hospitalar da América Latina. O Hospital das Clínicas é o maior complexo hospitalar deste continente. Vejam agora no depoimento da doutora Heloísa a gravidade da circunstância em que estamos na saúde pública no Brasil, dado a pandemia da Covid-19. Doutora Heloísa. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Hoje estou aqui representando os mais de 30 mil funcionários do HC, que têm se ocupado do combate ao Covid todos os dias e noites do último ano, desde março de 2020. Como vocês, estamos cansados e frustrados e gostaríamos que tudo isso tivesse acabado e pudéssemos resgatar a nossa vida antes do Covid. Antes de falar da nova fase que estamos entrando, presto a minha solidariedade a todas as pessoas que perderam familiares e amigos. Conhecemos bem, a fundo, o desespero de não se conseguir respirar, da intubação, da diálise, da pronação e, acima de tudo, o isolamento. É realmente um sofrimento infinito na solidão. Presto também a minha solidariedade aos que perderam seus empregos, o seu negócio, o seu sustento e, junto, muito da sua dignidade. Eles precisam de ajuda e, além dos governos, a sociedade já mostrou que consegue e precisa novamente se mobilizar para ajudá-los. Infelizmente, estamos na fase vermelha. Ninguém, nem governo, nem comitê de contingência, nem pessoas da saúde, nem vocês querem decretar essa fase. Mas não temos como ficar insensíveis a 2.000 mortes por dia. E para preservar o nosso bem maior, que é a vida,
é a única opção viável no momento. Os hospitais estão lotados, colapsando. Precisamos da ajuda de cada um de vocês para deter o vírus, para que todos não fiquem doentes ao mesmo tempo. Cada um de vocês ajudou muito São Paulo e segurou um desastre da primeira onda que tinha tudo para ser igual a Nova York. Não temos condições de acolher todos ao mesmo tempo. Saibam, estamos no nosso limite. Mas não é hora de desistir. Temos hoje uma perspectiva real de conseguir vencer o vírus com a vacina. Este é um objetivo comum que tem que nos unir, independente de convicções. A vacina ajuda a volta da economia, a volta às aulas, a volta à socialização e, acima de tudo, diminui os quadros graves e a morte. O barco é único e temos que navegar juntos. E quem nos guia é a esperança de que o respeito ao distanciamento, ao uso de máscaras e às regras de não aglomerar e a ciência nos permitam atravessar essa tempestade vivos, repito, vivos, e do outro lado conseguir uma vacinação em massa. E finalmente, eu lhes peço, como diretora do Hospital das Clínicas, que é uma das instituições mais sólidas de nosso Brasil, não nos deixem colapsar. Nos ajudem a ajudá-los. Obrigada. Obrigado, Heloísa. Obrigado por esse depoimento tão sensível e tão realista. Você está na linha de frente há 1 ano, você e a sua equipe do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. A última intervenção, conforme prometemos na segunda-feira, e a partir de hoje teremos a taxa de isolamento no Estado de São Paulo em todas as coletivas. Essa informação será dada pela Patrícia Ellen, como ela fará agora neste momento. Patrícia. Obrigada, governador. Obrigada, doutora Heloísa, por todo o trabalho, a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, salvando vidas e exaustos. Para medir aqui o nosso esforço, vamos voltar também a trazer como estamos fazendo a nossa parte como cidadãos, reduzindo a nossa circulação, ficando em casa sempre que possível. Esse é o histórico da taxa de isolamento do Estado de São Paulo desde o início deste ano, que mostra que o esforço com as medidas restritivas que colocamos na fase vermelha já começam a ter resultado. Tivemos aqui no último sábado, domingo, segunda e terça-feira, respectivamente, uma taxa de isolamento de 46%, 51%, 42% e ontem 43%, a média no estado. No município de São Paulo, nós tivemos no sábado 44%, no domingo 50%, na segunda-feira e na terça-feira 41%. Todos esses números registram aqui um aumento entre 3 e 4 pontos percentuais com relação a dias semelhantes nas últimas semanas. É um aumento muito importante, resultado do esforço da população, mas precisamos ir além exatamente para conter esse colapso na saúde, reduzir a taxa de circulação e, com isso, juntos, controlarmos essa pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia Ellen. Agora concluímos a exposição a todos. Eu queria elencar aqui os veículos de comunicação que farão perguntas a partir de agora. Dado o fato de que tivemos que começar um pouco mais tarde a coletiva de hoje, vou pedir aos meus colegas jornalistas que, por favor, dirijam uma pergunta apenas, que assim ganhamos tempo e favorecemos também os que estão nos assistindo em casa. Vamos começar com a CNN Brasil, depois a agência ANSA, com o seu correspondente no Brasil, Lucas Rizzi, depois a Rádio Band, Band News e a TV Bandeirantes, na sequência a TV Globo, Globo News, TV Cultura, TV Record, Rádio Jovem Pan e Rede TV. Então vamos com você, Bruna Macedo, da CNN Brasil. Boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Em relação ao estudo que comprova que a vacina do Butantan é eficaz contra as variantes, esse estudo ele foi encaminhado à Anvisa. É necessário que isso aconteça? A mesma pergunta eu estendo para a questão do soro. O Butantan diz que está esperando uma autorização da Anvisa para começar o uso, mas a Anvisa diz que não recebeu ainda todas as informações necessárias para avaliar essa situação. Eu queria saber em que pé está com relação a esses estudos. Obrigada. Obrigado, Bruna. Dimas? Bem, Bruna, começando pela última, a Anvisa na última sexta-feira fez alguns questionamentos do ponto de vista técnico. Esses questionamentos estão sendo encaminhados e muito rapidamente nós completaremos a solicitação. Com relação às variantes, não é uma exigência da Anvisa, mas obviamente que nós vamos informar através de publicações, não só à Anvisa, mas também ao mundo, os resultados desses testes brevemente. Sim, acho que foi completo. Você respondeu a segunda e a primeira também, as duas? Na plenitude. Ok. Bruna, muito obrigado. Vamos agora online com o Lucas Rizzi, da agência ANSA. Lucas, você já está em tela. Muito obrigado pela sua participação. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Hoje saíram reportagens mostrando uma queda nos novos casos de Covid em Araraquara após o lockdown na cidade. O lockdown também funcionou em algumas situações de extrema emergência em diversos países do mundo, quando os hospitais estavam à beira do colapso. Eu entendo que o Brasil vive uma situação de polarização no debate sobre a pandemia, então por isso eu pergunto: se o presidente fosse outro, o governo de São Paulo já teria decretado um lockdown, se não no estado inteiro, ao menos um lockdown direcionado em determinadas regiões ou determinadas cidades? Se essas medidas não funcionarem, as que estão em vigor agora, qual seria o próximo passo para garantir que a pandemia possa ser controlada? Lucas, eu começo a responder, na sequência passo ao Dr. Paulo Menezes, nosso coordenador geral do Centro de Contingência do Covid-19. E a minha introdução é dizer a você aquilo que eu tenho repetido aqui várias vezes. Não é uma decisão política, é uma decisão da ciência, da saúde e da vida. Nós aqui não seguimos a orientação da política, nem a orientação da economia, nem a orientação familiar, nem a orientação das pessoas que pressionam. Nós seguimos a orientação da saúde e da vida, para proteger vida dos brasileiros que estão em São Paulo. E agora passo ao Dr. Paulo Menezes para complementar. Paulo. Obrigado, governador. Boa tarde, Lucas. Eu acho que seria bom se nós pararmos de falar a palavra lockdown, porque ela não quer dizer em si exatamente quais são as medidas tomadas. Então, eu prefiro falar de medidas mais concretas. Hoje, nós temos as medidas que correspondem à fase vermelha do Plano São Paulo, que mantém atividades consideradas essenciais e suspende as atividades não essenciais para todo o estado de São Paulo. A situação é realmente de muita gravidade. O Centro de Contingência discute isso já há semanas e estamos discutindo com o governo, na liderança do governador, a necessidade de novas medidas, eventualmente mais restritivas. Estamos trabalhando nisso e acredito que, conforme seja necessário, o governador vai anunciar em breve novas medidas, se for o caso. Tudo indica que sim, porque nós vemos um crescimento constante, tanto de internações como de casos e óbitos, e eu acho importante que todos nós tenhamos claro que o que nós fazemos hoje vai ter consequências daqui a 1, 2 semanas. Da mesma forma, as medidas que são tomadas hoje, elas devem ter resultado, um impacto ao longo de pelo menos 1, 2 semanas. Não há um resultado imediato. E é dessa forma que nós estamos trabalhando no Centro de Contingência. Muito obrigado, governador. Obrigado, doutor Paulo Menezes. Lucas, muito obrigado pela participação. Se puder, continue acompanhando e nos assistindo. Nós vamos agora para a Rádio Bandeirantes, Rádio Band News e Televisão Bandeirantes, com a Mayra de Jaime. Mayra, já no microfone. Boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O Ministério Público recomendou a suspensão das partidas de futebol e também dos cultos religiosos. Então, eu queria saber se o governo pretende acatar, dada a gravidade, que a gente está no estado, e se os médicos acham que essa medida poderia ajudar a conter a pandemia. Obrigada. Eu vou tomar a liberdade de pedir ao doutor Paulo Menezes com um comentário do João Gabardo. Obrigado, governador. Mas essas recomendações do Ministério Público, elas acompanham justamente a discussão de medidas que podem ser necessárias para além do que nós temos hoje na fase vermelha. Nós estamos trabalhando em como viabilizar medidas que possam, de fato, fazer o que a secretária Patrícia acabou de mostrar, que é aumentar o nível de isolamento social. Nós não tomamos medidas em função de um setor ou de outro setor. O que nós precisamos é reduzir o contato entre as pessoas. Isso se faz ficando em casa. Então, já tivemos um resultado positivo nesses primeiros dias de fase vermelha, com um aumento medido através do isolamento social. Em relação às recomendações, elas podem fazer parte de uma série de medidas que vão se somar ao que nós já temos hoje e estamos trabalhando nisso. Se for necessário, o governador vai anunciar isso assim que for conveniente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. O Gabardo me sinalizou que a resposta foi completa do Paulo Menezes, portanto, concluída a resposta. Obrigado, Mayra. Agora vamos com o Guilherme Bausa, da TV Globo, Globo News. Guilherme, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde. O senhor, nas últimas entrevistas coletivas, não se furtou a falar sobre questões da política nacional, decisões do Supremo, eleição na Câmara. Então, eu pergunto sobre a volta do ex-presidente Lula para o jogo político. Como que o senhor avalia esse retorno dele, a decisão do ministro Fachin, como que o retorno dele impacta aí a vida política? E agora, sobre coronavírus, eu vou pedir licença para reproduzir um trecho de uma entrevista do Dr. Esper Callas, hoje na Globo News. Ele disse o seguinte, que o comitê de contingência consultivo, que o comitê faz é olhar os números e fazer sugestões que são acolhidas ou não pelo governo do Estado. A gente olha o que está acontecendo, mas há outras coisas que o governo leva em consideração. A gente já havia sugerido ser mais forte nas medidas em dezembro e janeiro, mas o governo entendeu à época que haviam outros problemas que tornavam as medidas mais difíceis. Mas é claro que quem olha os números percebe que chegou a hora de discutir medidas mais restritivas. O que você precisa é definir que tipos de atividades tem que ter mais restrição para evitar transmissão, como vem acontecendo. As reuniões religiosas nos preocupam muito. O vírus não decide se ele é transmitido em um show ou em uma missa com muita gente. A gente entende que existem medidas que reduzem a transmissão do vírus em um culto, mas elas não são suficientes quando o vírus tem transmissão tão intensa. Palavras do Dr. Esper Callas. Eu pergunto, doutor, por que o governo não adotou essas medidas mais restritivas em dezembro e em janeiro, como o doutor falou aqui? O que vai ser feito com os cultos religiosos? Bom, são duas perguntas. Sobre a primeira, serei bastante breve. O Brasil é maior do que Lula e Bolsonaro, e agora é hora de cuidar da saúde, não é hora de cuidar da política e muito menos de sucessão presidencial. Em relação à manifestação do Dr. Esper, a quem eu respeito muito, integrante do Centro de Contingência do Covid-19, ele é um dos 20 integrantes. Eu volto a repetir, o Centro de Contingência, e o Dr. Paulo Menezes poderá falar na sequência, é um núcleo democrático, não é um núcleo de uma voz, nem de duas vozes, é um núcleo de 20 vozes. Quando há posições divergentes, o assunto é discutido e é votado. E a votação vence a maioria. Nós temos seguido rigorosamente aquilo que o Centro de Contingência determina e orienta. E temos feito isso desde o início, aliás, desde o dia 26 de fevereiro, quando ele foi constituído sob a liderança de Davi Wipp, médico infectologista, que continua a fazer parte deste comitê. Vozes, ainda que respeitáveis, mas isoladas, não correspondem àquilo que a coletividade do Centro de Contingência
determina. Respeitamos sempre posições divergentes, mais adiante, mais retroativas, mas o que vale é a decisão coletiva ou do voto da maioria no centro de contingência do Covid-19. E São Paulo respeita a ciência. Paulo Menezes, se você quiser comentar, evidentemente. Obrigado, governador. Eu só quero adicionar que o Dr. Esper Calaz, meu colega, amigo, um dos maiores pesquisadores da área de infectologia do país, é realmente alguém que eu tenho maior respeito e por tudo que ele faz. Ele coloca uma questão que é uma questão importantíssima, a questão dessa situação de cultos religiosos. Já manifestei aqui em outra ocasião, recentemente, em relação a uma colocação também de um outro pesquisador muito conhecido nacional e internacionalmente, de que nós deveríamos ter um lockdown completo no país por um tempo prolongado. Então, acho que existe, sim, todas as medidas que nós pudermos fazer para evitar com que as pessoas estejam juntas, para evitar com que ocorra a transmissão do vírus, vão contribuir. Agora, a questão dos cultos religiosos, ela é complexa e nós estamos aqui discutindo, se for necessário, novas medidas. Eventualmente, uma delas pode estar relacionada aos cultos religiosos. Obrigado, governador. Obrigado, Paulo. Vou pedir ao doutor Jean Gorenstein e a Patrícia Ellen. O doutor Jean também integra o Centro de Contingência do Covid-19. Jean? Todas as vezes que nós usamos o Plano São Paulo, ele sempre esteve baseado nos índices da saúde. Essa é a prerrogativa disso. Sempre nós colocamos dessa maneira, usamos os números de internações, especialmente do comprometimento de UTI, do número de mortes, fazendo então com que todas as ações sejam tomadas baseadas nesse quesito. O Centro de Contingência sempre nos apoia com as medidas, a discussão de medidas mais rígidas ou não são contemporizadas e sempre avaliando o contexto daquele momento. Para nós voltarmos àquilo que aconteceu em dezembro, nós tivemos uma elevação do número de casos, especialmente advindos das festividades que aconteceram no final do ano, das consagrações, confraternizações, e tivemos um grande número de casos. Precisamos fazer, sim, como fizemos restrições, e tivemos um impacto na redução das internações nas UTIs e também no número de casos. Porém, a partir de janeiro, São Paulo enfrenta uma nova pandemia. É um outro vírus. Nós passamos a identificar o vírus autóctone, o vírus circulando na nossa cidade. Ou seja, pessoas que sequer viajaram ou que tiveram contato com aqueles que viajaram para a região do Amazonas, passavam a ter a positividade de um vírus que era muito mais infectivo, ou seja, transmitindo muito mais entre as pessoas e tendo a possibilidade de acometer pessoas mais jovens sem nenhuma comorbidade, ou seja, nenhuma doença de base. Isso é uma nova pandemia, não é aquela que nós víamos no passado. Para se ter uma ideia, há 14 dias nós tínhamos 68% de taxa de ocupação. Há 14 dias nós tínhamos 68% na taxa de ocupação e hoje 82% na taxa de ocupação. Nós estamos falando da velocidade do acometimento de um vírus diferente. Então, essas medidas são tomadas à medida das nossas necessidades. E se elas forem necessárias, muito mais rígidas, muito mais austeras, faremos também baseada na condição social da nossa população. E é assim que seguiremos. Garantiremos vidas, mas também não podemos fazer com que as pessoas morram de fome. Obrigado, Jean. E a Patrícia Ellen para completar. Patrícia. Bem rapidamente, governador, eu só queria lembrar que nós não podemos ter um apagão do passado. Nós sempre
acatamos as recomendações do Centro de Contingência. Desde o início do Plano São Paulo, em maio do ano passado, todas as medidas do governo, inclusive, são respaldadas por notas técnicas do Centro de Contingência. Na semana do Natal, na terça-feira, na véspera do Natal, nós anunciamos o retorno do Estado à fase vermelha, inclusive com um custo muito grande para comerciantes que tiveram que se replanejar, empreendedores, população que tinha planos de viagem. Isso foi realizado com muita coragem, respondendo à situação de urgência que estávamos vivendo. E neste momento fizemos a mesma coisa. Na terça-feira houve uma reunião do Centro de Contingência. Todas as recomendações estão sendo trabalhadas nesse momento, com uma equipe, inclusive, que não dormiu essa noite, mas entre a recomendação e a realização na prática, existe a responsabilidade do gestor público de traduzir recomendações em políticas públicas. Meu último ponto é só lembrar que nós estamos do mesmo lado. Todos que acreditam na ciência e estão protegendo vidas, estão do mesmo lado. Nós não podemos nos dividir nesse momento. Nós temos muito trabalho pela frente e é o momento mais difícil da pandemia. Nós temos que estar juntos. Opiniões individuais vão ser sempre respeitadas, mas nós precisamos fazer escolhas para apoiar o governador nesse difícil momento de proteger a população. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Vamos agora com Maria Manso, da TV Cultura, depois da TV Record, Jovem Pan e Rede TV. Concluindo. Maria, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu recebi a informação de que dentro do sistema CROSS, que distribui os pacientes pelos leitos disponíveis no estado, já há uma fila entre 1.800 e 1.900 pacientes. Alguns veículos de comunicação, fazendo levantamentos junto às prefeituras, já divulgam um número de mais de 30 pessoas que teriam morrido pelo agravamento da doença na ausência de leitos de UTI. Então, assim, de forma objetiva com números, qual é o tamanho do problema que nesse momento a gente já enfrenta no estado? Por favor. Obrigado, Maria. A resposta será dada pelo nosso secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Ele tem os números corretos e atualizados. Jean? A CROSS tem uma média de atendimentos nos últimos dias de 1.000 regulações por dia. Nós estamos, nesse momento, com 1.930 regulações. Estávamos, em dezembro, no início de dezembro, 150 regulações. E esses números só são Covid. Nós estamos falando de 150 em dezembro, para 1.000, agora no início da semana, 1.930 na quarta-feira. Nós temos, como eu disse, desses 35% que são atendimentos voltados a unidades de terapia intensiva. Nós estamos aumentando da forma que conseguimos. Quando eu falo aumentar número de leitos, não é simplesmente um colchão, uma cama e um respirador. É, além disso, a equipe que vai assistir, dar assistência a esse paciente. São médicos, são enfermeiros, técnicos de enfermagem, são fisioterapeutas. Por isso, eu não abro um leito de UTI de um dia para o outro. Estamos dando o máximo para abrir. Mas, como disse, estamos internando 130 pessoas a mais por dia nas UTIs. Nós não temos fôlego de abrir na mesma velocidade esse número de leitos, mas nós temos que dar o máximo para dar qualidade de assistência a todos. Todos que, infelizmente, perderam as suas vidas ou que estão ainda na lista, aguardando as transferências, estão sendo assistidos. E quando eu digo assistidos, não é olhando, eles estão olhando, estão medicando e precisa de... Não é isso. Os pacientes que nós tivemos, um dos municípios próximos a São Paulo, Taboão da Serra, eram pacientes que estavam entubados, estavam com ventiladores, recebendo antibióticos, recebendo medicações que nós chamamos drogas vasoativas para manter a pressão e estavam sendo assistidos também com todo o protocolo para a Covid, com corticoide, heparina, enfim, adequadamente assistidos. Eles não estavam lá agonizando como nós vimos
isso em outros países, em outros estados, pela televisão. Mas nós temos esse risco. Nós estamos correndo contra isso. Nós estamos ampliando leitos, estamos fazendo convocações, mas tudo isso tem limite. Nós temos que garantir assistência. O governador João Dória fez uma colocação para que nós estivéssemos não só vendo número de leitos e ampliando de forma muito mais célere. Amanhã teremos mais leitos a serem revelados, assim como checar se o estado de São Paulo teria algum risco de colapso no oxigênio. Falamos com todas as nossas 6 distribuidoras, todas foram de forma tácita dizendo não, estaremos suprindo a vocês. A preocupação com equipamentos de proteção individual para todas as equipes que lá estão, máscaras, luvas, aventais, para que estejam protegidos. Estamos fazendo, mas por isso precisamos o apoio da população. Nós nunca enfrentamos uma situação como essa. A velocidade da pandemia, ela destrói vidas, colapsa o sistema de saúde e nos deteriora emocionalmente, a todos. Então é hora que todos, nós estamos juntos. Nós estamos juntos, não existe o governo A, B ou C. Nós estamos juntos, estamos pedindo ajuda de todos. Nós não temos que ter nenhuma condição de conflitos. Temos que estar juntos. De que forma podemos juntos colaborar para mudarmos essa história? Teremos dias muito difíceis, mas temos que realmente resolver o mais rápido possível essa questão. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Maria Manso, muito obrigado. Vamos agora com a Daniela Salerno, da TV Record. Daniela, obrigado pela sua presença, obrigado pela paciência também. Quer ajustar o microfone um pouquinho para ficar mais fácil para você aí? Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, eu gostaria de entender hoje qual a projeção que vocês entendem que esses 15 dias, 14 dias de bandeira vermelha pode trazer para a gente. Antigamente a gente tinha até aquele gráfico com uma margem de erro de casos projetados. Que pé que está aquela linha, né, do gráfico? Já chegou ao máximo que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando para as próximas semanas? E vocês também comentam aqui que, se forem necessárias, tomaremos medidas mais severas. Até onde, então, essa curva pode chegar? Obrigada. Obrigado, Dani. Vai responder o nosso secretário da Saúde, Jean Gorenstein. Jean. Nós sabemos que todas as vezes que essas medidas são implementadas, elas não são num piscar de olhos. Nós não conseguimos isso no primeiro, segundo, terceiro dia. Nós precisamos, no mínimo, 12 dias. Nós fazemos as pessoas circularem menos, com elas circula menos o vírus, e dessa forma menos pessoas adoecem e menos pessoas complicam indo para o sistema de saúde que já está comprometido. Dessa maneira, nós entendemos que em 12, 15 dias teremos resultados dessas medidas. Mas nós não podemos esquecer, 77% das mortes ocorrem em idosos, e nós estamos vacinando idosos. O que quer dizer que muito em breve, pessoal, muito em breve vamos sair e conseguir conter a pandemia. O futuro, o nosso futuro, o futuro dos nossos familiares está nas nossas mãos, está nas nossas ações de hoje. Obrigado, Jean. Obrigado, Daniela. Vamos agora com a Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Ajustar o microfone para você, Nani. Isso. Ops. Espera aí que ela vai... Pronto. Nani, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, na segunda-feira, a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar para que uma academia pudesse funcionar mesmo na fase vermelha, entendendo que o governo federal colocou essa atividade como essencial. Aí, junto disso, ontem, teve também uma ação civil pública movida por 6 sindicatos de professores que
conseguiu aí com que professores não fossem convocados a trabalhar presencialmente durante a fase laranja e vermelha. Então, eu queria a avaliação do governo sobre essas duas medidas. Eu vi até que o secretário está por aqui, então, se ele puder comentar isso, saber se o governo vai recorrer e se no endurecimento de regras as escolas poderiam fechar. É isso, obrigada. Obrigado, Nani. Foram duas perguntas em uma. Sobre academias, vou pedir a Patrícia Ellen para responder, e sobre educação, o nosso secretário que está aqui, não aqui frontal, mas ele estava ali no que a gente chama de camarote, que é o Rocieli Soares, que vai responder a sua pergunta. Patrícia. Obrigada, governador. Foi uma decisão em primeira instância que está sendo recorrida. O Ministério Público e o Tribunal têm sido muito importantes e diligentes no trabalho de respeito ao Plano São Paulo no estado de São Paulo. E, inclusive, por isso, São Paulo tem sido uma exceção à regra nacional, porque nós temos tido todo esse respaldo. Eu aproveito para deixar uma mensagem que houve pleitos de vários setores discutindo a sua essencialidade. Com os dados que nós vimos hoje, não é uma discussão de quais setores econômicos são mais essenciais que outros. É uma discussão de vida ou morte. E nós precisamos fazer a nossa parte neste momento. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. E agora, complementando, Nani, Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Obrigado, governador. Boa tarde. Bom, nós estamos sim recorrendo das decisões, mas um detalhe importante, né? Sobre esta mesma ação, já havia uma decisão liminar que foi derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça no início do ano e nós entendemos, junto com a PGE, de que esta liminar que derrubou a anterior permanece ainda válida, mas estamos sim recorrendo. Tanto que continuamos com as atividades e continuamos trabalhando dentro da bandeira vermelha. A educação é importante, a gente vai continuar como um processo. Sobre se estamos discutindo o que estamos prevendo para o futuro, a gente está discutindo diariamente com a equipe da saúde, com o centro de contingência, com a nossa comissão médica, acompanhando os números. Educação precisa e é prioridade, e se tivermos alguma novidade, voltaremos aqui com vocês. Obrigado. Bem, obrigado então, Rocieli Soares. Nani, mais uma vez, obrigado. Vamos agora para a última intervenção, que é da Carolina Riguengo, da Rede TV. Carol, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde a todos. A minha pergunta vai direcionada ao pessoal da Saúde e Ciência. Vocês divulgam para a gente os números de casos e óbitos, só que aqui mesmo na coletiva o Dr. Jean Gorenstein já mencionou que a gente tem subnotificações e também alguns números represados. Eu queria saber qual pode ser, dentro das projeções de vocês, o real tamanho dessa pandemia. Quanto mais de casos e de óbitos nós podemos ter, mais do que aparece aqui? Obrigada. Já quer responder? E eu vou pedir para o Gabardo trabalhar um pouco hoje também, depois ele vai fazer um comentário. Está muito quietinho hoje, Gabardo. Vamos aqui com o Jean Gorenstein, depois com o João Gabardo para responder a Carolina. Boa tarde. Todas as vezes que nós olhamos os dados de internação, essas internações foram aportadas num censo que fala sobre a taxa de ocupação e aportados até ontem às 24 horas. Portanto, são dados absolutamente atualizados, ou quase que atualizados, menos um dia. E nós estamos, ao longo do dia, aportando esses dados. Quando nós falamos de casos, quantas são as pessoas que nós conhecemos que têm dor de garganta, nariz entupido, e que não fizeram o teste, não configuraram e não conseguiram diagnosticar comprovadamente se tratar do Covid? Então, dessa forma, nós temos subnotificações. Com relação aos óbitos, eles tendem a acontecer de uma forma tardia. As pessoas começam a apresentar sintomas, pioram no ponto de vista clínico, vão para as unidades de terapia intensiva e morrem. Então, eles podem ser aportados de forma mais tardia. Então, o nosso dado real é o número de internações. É ele que consegue reportar a dinâmica da epidemia em cada uma das regiões, dizendo exatamente aquilo que acontece naquele momento, e não as mortes que mostram uma contaminação pregressa, mas a morte que ocorreu muitas vezes há 2 semanas. Ok. Gabardo? Complementar então a fala do Dr. Jean.
Desses 3 números, nós temos um número que é sempre um número muito atualizado, que é o número das internações. Porque nós temos um sistema que faz a captação diretamente dos hospitais. Então, quando nós apresentamos aqui o número de internações, o número de pacientes que estão ocupando leitos de UTI, ele é absolutamente atual. O segundo dado, que é o dado de óbitos, ele é um dado absolutamente correto. Ele pode ter um certo atraso na sua notificação, mas é um dado que está totalmente confiável. Não existe óbito que tenha ocorrido e que não tenha a notificação no nosso sistema, através do sistema de mortalidade do Ministério da Saúde, do SIM. O terceiro, que é o dado que tem, digamos, uma menor possibilidade, a maior possibilidade de ter subnotificação, são os dados de novos casos, por várias razões. Essas que o secretário Jean apontou, e uma que eu quero acrescentar, que são os diagnósticos feitos nas farmácias, através dos exames, e hoje as farmácias apresentam testes com boa sensibilidade, testes confiáveis, e esses testes feitos em farmácias, eles não são incorporados na nossa base de dados. Então, há efetivamente um número menor dos casos que são notificados, que nós apresentamos, por conta dessas subnotificações. Obrigado, Gabardo. Obrigado, Carolina. Eu quero, ao encerramento da coletiva de hoje, anunciar que amanhã teremos uma coletiva de imprensa às 12 horas e 45 minutos aqui. Ressalto a importância desta coletiva. Não teremos coletiva na sexta. A coletiva de sexta foi antecipada para amanhã, às 12 horas e 45 minutos. Esperamos poder contar com a participação dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos que aqui estão, a quem cumprimento mais uma vez, a você que está em casa nos acompanhando pela Band News e também pela TV Cultura, aos que participaram hoje aqui da coletiva, por favor, se protejam, usem máscara e, se possível, fiquem em suas casas. Até amanhã e fiquem com Deus. Obrigado. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99 232 5950. Eu vou repetir, 11 99 232 5950 e deixe lá a sua mensagem. E o Jornal da Rede Alesp volta amanhã com mais informações para você. Fiquem com Deus. Até mais. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o legislativo.